Muito bem, queridos, nós estamos aqui em mais uma parte da leitura de Jó, né? Estamos no Bíblia Sem Pressa. Você que está conosco aí, não sei o horário que você vai nos assistir, se à noite, se durante o dia. Então, nós queremos dar boas-vindas a você e vamos começar, então, a nossa leitura dessa noite, tá bom? Espero que seja para você prazeroso como é para mim. Eu amo estar aqui lendo a palavra com você. E para isso nós vamos orar pedindo a Deus espírito de revelação nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esse tempo, tudo que vamos fazer nessa noite, Senhor, nesse momento de estudo, que o Senhor venha abrir a nossa mente, que o Senhor venha abrir, ó Pai querido, os nossos olhos, para que possamos enxergar além da letra, e que o Senhor possa nos ministrar através desse livro, um livro tão complexo, mas tão cheio de lições especiais para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, nós vamos recordar onde nós estávamos. Nós estávamos lá na parte que Zofar sugere ser tarde demais para Jó. E principalmente para Jó se arrepender. Então, lá no capítulo, se não me engano, 20, né? Verso 29, do 11 até o 13, 20, né? Nós estávamos falando exatamente sobre isso, que Jó nem se justifica. E, às vezes, é melhor mesmo se calar, né? E qual é a teologia de Zofar? Que o justo não passa por tribulação. Será que essa teologia procede de Deus mesmo? Será que o justo não passa por tribulação? Está aí a Covid, né? Que não nos deixa crer nessa teologia de Zofar. O justo passa, sim, por tribulação, e alguns estão dando um banho de dependência de Deus, uma aula para nós de dependência de Deus, de firmeza no Senhor. Não importa o que eu passe, eu quero estar aos pés do Senhor, né? Hoje, então, nós vamos para o capítulo 21 de Jó. Esse capítulo 21 de Jó é muito precioso. Inclusive, o pastor Felipe Parente hoje entrou nesses capítulos, nós estávamos até conversando sobre isso, que a aula já foi dada, né? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse capítulo, mas a aula do pastor Felipe Parente você não deve perder, tá bom? É que aqui nós vamos sem pressa. Mas Zofar, ele diz que os maus nunca são felizes ou prósperos, né? E a acusação dele, a acusação de Zofar é aos maus, apenas o sofrimento desta terra está reservado. Então, para ele estava chamando Jó de mau, né? E aí Jó vem, no capítulo 21, respondendo a Zofar, né? E nas entrelinhas, Jó está falando assim, como vocês me explicam que há perversos que vivem bem e sem luta, né? Se o sofrimento está reservado aos maus, né? Como tem perversos que conseguem viver bem? Então, não tem lógica essa teologia de Zofar, né? E Jó fala, eu sei que vocês estão me julgando pelas minhas perdas, eu sei, mas o discurso de vocês, queridos amigos, é vazio. São julgamentos que fazem parte da nossa vida, né? O que nós vamos fazer com eles é que determina o nosso futuro. Muitas vezes seremos julgados por pessoas que nem nos conhecem. Já aconteceu isso com você, de você ser julgado por pessoas que nem te conhecem? Não comeram um quilo de sal com você, mas julgam a sua vida, julgam o seu comportamento sem te conhecer. E esses amigos de Jó, mesmo conhecendo Jó, o julgavam, né? Então, aí está a soberania de Deus. A soberania de Deus está em que o justo sofre ao mesmo tempo que tem mal que não sofre. Tem incrédulo, tem ímpio que não sofre, né? Mas o que eu vou fazer com esse sofrimento é que vai determinar o meu posicionamento em Deus. Passando para Jó, capítulo 22, nós vamos ver o seguinte. Jó, agora, ele é acusado de pecador. Versos de 1 a 4 diz assim, ele faz de novo.
Então Elifaz, de Temã, respondeu: pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Quer dizer, ele questiona o fato de Jó não ser justo. O que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele o repreende e lhe faz acusações? Vou repetir o verso 4. É por sua piedade que ele o repreende e lhe faz acusações? Então, Jó, lá no verso 5, ainda diz assim: não é grande a sua maldade? Não são infindos os seus pecados? Jó, então, é acusado de ser pecador. E segundo Elifaz, Deus estava punindo Jó de muitos crimes cometidos. O que é o pecador? O pecador é aquele que comete pecados, né? Aquele que comete pecados, inclinado ao pecado. E nós vemos que Jó não era inclinado ao pecado, pelo contrário, ele até pedia perdão pelos pecados dos filhos, só que os amigos não sabiam disso. Jó é acusado também, do verso 12 ao verso 14, de cometer ateísmo e de ser infiel a Deus. O que é o ateísmo? Doutrina que nega veementemente a existência de Deus, recusando toda afirmação e ou sentimento que se baseiam direta ou indiretamente na fé. Ou seja, é o descrente, aquele que tem falta de crença. É o ateu mesmo, né? Estado da pessoa que nega a existência de Deus. Então, Jó foi acusado, dos versos 12 ao verso 14, de ser um ateu. Não está Deus nas alturas dos céus? E em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo, você diz: o que sabe Deus? Poderá julgar através de tão grande escuridão? Nuvens espessas o cobrem, e ele não pode ver-nos quando percorre a abóboda dos céus. Olha, então Jó é acusado aí de ser um ateu, de ser aquele que nega a existência de Deus. Ele está simplesmente atropelando Jó. E ele compara o caso de Jó como do mundo antigo, né? Por que do mundo antigo? Porque Deus encheu esse mundo de bens, as pessoas pecaram, se afastaram de Deus, e por conta disso pagaram alto preço. Então, Jó, ele estava sendo comparado às pessoas daquela região ali. Todos são assim, então você é assim também. Todos se encheram de bens, mas deixaram o Todo-Poderoso. Então, Jó estava sendo comparado aos ímpios daquela época, né? Eu até peguei um mapa aqui do mundo antigo, que era o que Jó estava sendo comparado. Elifaz até dá bons conselhos a Jó. Assegura que, se Jó aceitar os seus conselhos, Deus retornará para junto dele. Mas uma coisa nós não podemos esquecer, que nem sempre quem está do nosso lado está conosco. Então, Elifaz jogava palavras ao vento, né? Falava até boas coisas para Jó, mas não cabia, nada daquilo cabia para Jó, porque o aconselhamento dos amigos de Jó faziam parte de uma cartilha, né? Hoje nós vimos o pastor Felipe falando sobre isso. Era a mesma coisa que você chegar para pregar, abrir na página 15 uma comparação, e ali você descer a lenha nas pessoas, sem conhecer o seu auditório, sem saber o que cada um está passando, né? Para eles era só abrir a cartilha, para Elifaz era só abrir a cartilha, né? E derrubá-la no sofredor, que era Jó, né? Deixa Jó sofrer, porque nem sempre quem está do seu lado está com você. Capítulo 23, hoje vai ser um pouquinho mais rápido, né? Jó reconheceu que estava revoltado. Tudo bem, gente, vocês estão certos, eu estou realmente revoltado. Ele estava em amargura por causa de seu sofrimento, né? Ele estava até se segurando para não ficar mais amargo, para não ficar mais revoltado, né? Ele estava se segurando. Ele queria era a presença de Deus. O que é amargura, gente? Amargura é uma tristeza ou angústia, é uma aflição. A amargura dos dias difíceis são muito grandes, né? A amargura
é algo severo. É a qualidade de quem é intransigente, a pessoa amarga, severa, né? Alguém que critica com amargura é alguém que não usa de polidez, mas desce a lenha. E Jó realmente estava, assim, amargurado. Sabe o que ele queria? Ele queria apenas a presença de Deus. E para isso, ele sabia que se fosse bater boca com seus amigos, ele ia perder essa presença. Então, lá no verso 3 do capítulo 23, diz assim: se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo, ou seja, onde encontrar a Deus, e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria minha causa e encheria minha boca de argumentos. Quer dizer, ele quer estar na presença de Deus, ele não quer bater boca com os amigos, ele quer o secreto, ele quer fechar a porta da vida dele e colocar-se ali diante do Senhor. Quantas vezes é melhor você ficar quieto, né? É melhor você estar no lugar secreto, que está oculto, que está em segredo, ignorado, em incógnito, né? Não divulgado, escondido ali, encoberto ali, não revelado, não sabido, desconhecido, ignoto, né? Que ninguém te note, né? Numa missão, retirado, solitário, no seu refúgio secreto. Era assim que Jó gostaria de estar. Sabe? Não mexe comigo, não. Tem alunos que às vezes eu estou dando aula, né? Tem um aluninho que às vezes você fala assim, fulano de tal, é a mesma coisa que você chamar aquele personagem lá da escolinha do professor Raimundo, não sei se vocês lembram, ele fala, larga Deu, ó. Larga Deu, quer dizer, deixa aqui no meu cantinho, não fala comigo, não. Deixa aqui no meu secreto, né? É melhor eu ficar aqui quietinho, sendo ministrada por Deus, do que ouvir tanta groselha, tanta bobagem que vocês estão falando para mim. Esse era o sentimento de Jó, né? Vontade de estar quieto na presença do Senhor. E lá no verso 10, ele diz assim, ó, mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas, mantive-me no seu caminho sem desviar-me. Não me afastarei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Então, Jó, ele usa de metáfora. O que são metáforas? Metáforas são figuras de linguagem em que há uma transferência do significado de uma palavra para outra, por meio de uma comparação não explícita, né? Metáfora é uma paixão, né? E ele usa essa metáfora para expressar sua confiança no fato de ser puro e de ser uma pessoa sem culpa. Então, ele usa linguagens metafóricas, né? Figuras de linguagem para poder dizer, gente, eu sou puro, eu não tenho culpa, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não tenho culpa. Jó, do verso 13 ao 16, diz assim, ó, mas ele, olha isso. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer, executa o seu decreto contra mim e tem muitos outros planos semelhantes. Por isso, fico apavorado ou perturbado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. O que é perturbação? Perturbação é o ato ou efeito de perturbar. É uma alteração da ordem que agita você, que traz confusão, tumulto, desassossego, transtorno, abalo, né? Perturbação é uma perda de controle ou de equilíbrio, dá até tontura. Então, Jó, ele fica perturbado diante do poder inigualável e a liberdade suprema de Deus. Nós lemos isso do verso 13 ao verso 16 do capítulo 23, né? Tamanho sofrimento de Jó, que chega a trazer perturbação. Verso 17, eu vou ler mais uma vez, do capítulo 23. Será que Jó estaria em depressão? Olha o que diz o verso 17. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Densas trevas. É uma pessoa talvez em depressão. É uma pessoa que não vê luz no fim do túnel. Quantas vezes talvez você tenha ficado assim,
né? Um desemprego, uma perda de um ente querido, né? Você ficou sem saída, sem saber para onde olhar, não sei para onde vou, Senhor. E é por isso que Jó queria estar no seu secreto, porque ali no secreto a gente encontra direção para a nossa vida. Vale a pena, às vezes, nós ficarmos no nosso secreto, buscando em Deus estratégia para vivermos nesse mundo, principalmente quando a dor é muito grande, né? E assim nós passamos para o capítulo 24. A ideia central desse versículo é: Senhor, até quando? Até quando? Tem uma música que Deus me deu que ela fala exatamente isso. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? O salmista também passava muito momentos que ele perguntava a Deus: Senhor, até quando? Até quando eu vou ficar nessa situação, Senhor? Até quando? Até quando? Né? Homens dissolutos e tiranos na terra? Até quando, Senhor, que eu vou ver homens dissolutos e tiranos na terra? Até quando, Senhor, que a morte será rápida e fácil para o ímpio? Até quando, Senhor, Deus, por sua força, o Senhor vai prolongar os dias dos valentes? Até quando, Senhor? Até quando? Então, esse capítulo 24, se você for ler, você tem que ler com essa pergunta: até quando? Por que Deus, o Senhor, não vem julgar logo a minha causa? A criança órfã é arrancada do seio de sua mãe, né? Quando a gente vê o que aconteceu lá em Chapecó, né? As crianças lá na creche, de repente aparece um lobo e acaba com tudo. Até quando, Deus, nós vamos ter notícias desse tipo? Jó estava assim. Até quando, Deus, eu vou olhar para o lado e não vou ver saída? Não vou ver solução para a minha vida? É isso que Jó estava perguntando ao Senhor. E finalmente, no capítulo 25, né? 25. Olha só, mais um pouco de acusação de Bildade. Em 6 versículos apenas, o cara enche Jó de culpa. Ele não tinha a mesma revelação do advogado que Jó tinha. Jó sabia quem era o seu advogado. Lá no capítulo 23, né? Ele fala que tem um advogado, sem ver Jesus. Sem ver Jesus. Então, a revelação a Jó já tinha sido feita. Né? Eu tenho certeza que o próprio Senhor Jesus se revelou a Jó ali naquele sofrimento. Né? Mas Bildade, em 6 versículos do capítulo 25, ele fala assim: ó, Jó, se há sofrimento, é porque você tem pecado oculto aí. Porque ninguém pode se justificar diante de Deus. Olha, eu até coloquei essa figura aqui sem rosto, né? Porque quando você é acusado, você parece que não tem mais semblante, você não tem mais rosto, você não tem mais nada, né? A pessoa fica perdida, sem saber até para quem olhar, principalmente quando a acusação vem de um amigo. Bildade compara o homem a um verme. Acho que ele fazia isso, sabe por quê? Porque ele via vermes andando pelo corpo de Jó. Vocês sabem que aquelas feridas, né? Tinham bichos andando ali, gente. E ele compara o homem, na verdade, ele está comparando o próprio amigo a um verme. Olha os versos 5 e 6. Se nem a lua é brilhante e nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem, que não passa de larva, o filho do homem, que não passa de verme. Olha isso. Então, querendo ou não, ele estava falando: ó, Jó, você, cara, é comida de verme. Está sendo comido já em vida. Então, se arrependa logo, porque eu tenho certeza que é isso que está faltando para você. Eu quero encerrar com o versículo 2 desse capítulo 25, que diz assim: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Quero encerrar esse nosso estudo falando mais uma vez que o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Nós talvez estejamos vivendo tempos na nossa vida que nós achemos assim, ó, Mério, o negócio está estreito aqui. Tá feia a coisa. É mãe perdendo o filho bem na semana do Dia das Mães. São crianças morrendo sem saber por quê, né? Como eu falei ainda há pouco. Mas nós não podemos esquecer
que o domínio, vou repetir, e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertence. O que quer dizer isso? Deus está no controle, ele está vendo tudo isso. Por enquanto, estamos no tempo da graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça. E eu costumo dizer aqui para o Moisés, meu marido, não vamos fazer gracinhas com Deus, porque o dia que ele vier como juiz, ele vai vir reivindicando todas as coisas, tudo aquilo que nós estamos destruindo e acabando na terra. Então, se você ainda não fez uma decisão ao lado do Senhor Jesus, faça o quanto antes. Se renda aos pés do Senhor, porque por enquanto você ainda está vivendo o tempo da graça, da misericórdia, mas chegará um tempo onde tudo isso vai acabar. E Deus virá buscar a sua igreja com poder e grande glória. Jesus virá buscar a sua igreja para nos levar para a eternidade. Que você seja um desses, eu desejo e profetizo, em nome de Jesus, que teu nome é escrito no livro da vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Repita depois de mim, fale assim: Pai, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Nunca mais tire, porque eu sei, hoje eu entendo que eu posso passar por lutas, mas na eternidade eu serei abençoado, feliz para todo sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa completar tudo aquilo que eu não consegui no estudo dessa noite. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, querendo Deus.